Número 6. A figura na Igreja da Floresta. Esse vídeo perturbador foi publicado por Rick, criador do canal Rick in His Van, onde ele mostra sua vida viajando pelo país dentro de uma van adaptada por ele mesmo. Rick costuma registrar tudo: as viagens, os lugares onde estaciona para passar a noite e as experiências, boas ou ruins, de viver na estrada. No dia 26 de outubro de 2023, ele saiu esperando apenas mais uma noite comum de acampamento. Mas dessa vez, ele decidiu fazer algo diferente. Rick escolheu deliberadamente passar a noite em uma área de floresta que tem uma reputação estranha entre os moradores locais. Era quase um desafio pessoal, passar uma noite inteira sozinho em um lugar que muita gente evita depois do anoitecer. This is the Common. Now, I've been here before and shot a few videos here before. I did one on my shower and a couple of other things that I've filmed here. It's only up the road from me, so it's a really easy place to come to. And it's lovely, and you can wild camp here, and you are allowed. And you can camp in your vans here, and you're allowed as well. Something to do with bylaws and some common land. I think this is like one of 10 places in this country where we can actually do it. So I'm here, I'm just going to sit in the van, make myself something to eat, let it get a bit colder and a bit darker, and then I'm going to go off into the woods over there and see what we can find. Ele estacionou a van em uma clareira isolada no meio da mata, um lugar que ele já tinha visitado antes. O ambiente parecia tranquilo, silencioso, aquele tipo de silêncio que só existe quando você está completamente isolado na natureza. Rick preparou um jantar simples dentro da van, alguns hot dogs, enquanto esperava a noite cair. Até aquele momento, nada parecia fora do normal, mas depois do jantar, ele decidiu fazer algo que mudaria completamente o clima da noite. Rick pegou uma lanterna potente e resolveu explorar a floresta ao redor. No idea where on earth I'm going. I'm just going to follow the, well, pathway. I wish there was a path. Let's just go this way. See where we're going. I mean, this is ridiculous. I've got no idea where I'm going. Oh, there's a gate. Let me go through here. Oh, hello. What's that? What is that in the woods there? Look, what's that? Oh, I think I found the church. That was easy. Ah, that's not a gate. That is a fence. Ah, there's the church. Enquanto caminhava entre as árvores, ele encontrou algo inesperado. Uma pequena igreja escondida no meio da mata. A construção parecia antiga e completamente deslocada daquele ambiente. Então ele começa a olhar as coisas ao redor. Oh, right, let's go and have a look. Just check this out. I haven't come prepped with the best torch in the world. Oh yeah, look at that. What is a little church like that doing in the middle of the woods? What? You even got a little graveyard. And a shovel, random shovel. What is going on in this place? Bye, church. The hell is that? Hello? Hello? Hells. Hang on. Did you see that? Or was that just me? There's my gimbal. I left my gimbal there. Swear. Me. Oh, there was someone standing there. There was someone standing right here. I swear to God, there was someone standing right here by my gimbal. Right, that's freaked me out a little bit, so I'm just gonna go. Shut up. Right, I'm not joking you, that's just slammed itself shut. Right, I'm locking that up, I'm getting out of it. I can't lock it. I'm locking that. There's my gimbal. Oh, I'm dropping everything. Oh, drop my phone.
getting out of here. I did not like that noise. Ao lado da igreja havia até um pequeno cemitério, e no chão, perto da entrada, uma pá abandonada. Aquilo já era assustador o suficiente. Mas então, Rick percebeu algo que fez seu corpo gelar. Na escuridão da floresta, havia uma figura vestida completamente de preto, parada, imóvel, como se estivesse apenas observando. Quando Rick apontou a lanterna na direção da pessoa, a figura simplesmente desapareceu, sem passos, sem som, sem nenhuma indicação de para onde teria ido. Confuso, Rick tentou convencer a si mesmo de que poderia ter sido apenas um truque da luz, mas naquele momento, um barulho alto ecoou pela floresta, um estrondo metálico. Assustado, ele decidiu voltar rapidamente para a van. Tentando se acalmar, Rick trancou tudo e foi dormir, mas a noite estava longe de acabar. What is it? 1 o'clock in the morning, and I swear blind, I just got woken up by someone trying the van door handles. Right, there was a knock. There was definitely a knock. Someone was trying the van door handles as well. I'm going to turn the lights out. Someone was trying the van door handles. Okay. I heard a car pull up. There's definitely a car pulled up outside. I'm going to have a look. Well, that was weird. I opened the van doors and then within a minute there was a car reversing up and it's just driven off. So it's all quiet out there now, so I'm just going to try and get myself back to sleep. I don't know who they were, but alright. We're all locked up, so we're safe. They can't get in, hence why they were knocking. So I'm going to roll over and I'm going to try and get back to sleep because it's 1:45 now, so try again. All right. Por volta da 1 da manhã, ele acordou com um som que fez seu coração disparar. Alguém estava mexendo nas maçanetas da van. Logo depois, vieram batidas na porta. Quando Rick reuniu coragem para olhar para fora, um carro que estava estacionado ali perto deu ré e foi embora imediatamente, como se quem estivesse ali não quisesse ser visto. Rick tentou ignorar aquilo e voltou a dormir. Mas algumas horas depois, o carro voltou. E as batidas na porta começaram de novo, dessa vez mais fortes, mais controladas, como se alguém estivesse testando a reação dele. I can't believe this. Let me turn the lights on. I've heard that car come back at its spot. 2:45 now. That van's come back. Well, that car's come back. That 4x4 vehicle. I can't hear anyone. I can't hear anyone talking outside. Right. Literally haven't slept. This. I am going home. They've driven off again. I didn't even look out. I just peered through my curtains that I've got up. Through the curtains there, I can see outside. And it's driven off again. I don't know if this is anywhere I shouldn't be parked, but I'm going. I'm not staying here anymore. Rick decidiu não abrir. Ficou completamente imóvel dentro da van. Depois de alguns minutos tensos, o carro foi embora novamente. Mas naquele momento, Rick já tinha tomado uma decisão. Sem conseguir dormir direito e com a sensação de estar sendo observado, Rick decidiu que era melhor ir embora. Ele ligou o motor da van e começou a sair da clareira. Mas enquanto deixava a área, algo ainda mais estranho aconteceu. O mesmo carro passou novamente pela estrada da floresta, indo exatamente na direção de onde a van dele estava estacionada momentos antes, como se quem estivesse naquele veículo ainda estivesse procurando por ele. Foi nesse momento
que Rick teve certeza de que tinha tomado a decisão certa. Ele continuou dirigindo e deixou aquela floresta para trás o mais rápido possível. E até hoje ele ainda se pergunta: quem era a figura vestida de preto na floresta? E será que era a mesma pessoa que voltou várias vezes durante a noite para bater na porta da van? 5. A caçada que terminou em mistério. Dois amigos, Frank e Donald, decidiram fazer uma viagem de caça nas regiões montanhosas de Alberta, no Canadá. A ideia era simples: passar alguns dias na natureza, caçar e aproveitar o silêncio da floresta. Mas o que começou como um passeio comum acabou se transformando em uma história cheia de tensão, mistério e tragédia. Frank acabou gravando tudo quase por impulso. O vídeo mais tarde foi publicado no canal de um amigo chamado Strange Wilderness. No início da viagem, os dois decidiram se separar para cobrir áreas diferentes do Vale do Rio. Cada um ficou em um ponto elevado de observação, daqueles usados por caçadores para ficar escondido nas árvores enquanto observam possíveis presas. Tudo parecia tranquilo, até que no fim da tarde, Frank começou a ouvir sons estranhos vindo da mata. Primeiro foram batidas secas, como algo pesado atingindo o chão. Depois, o som de galhos quebrando. E não era o tipo de barulho comum da floresta. Parecia pesado demais. Intrigado e um pouco inquieto, Frank ligou a câmera para registrar o que estava acontecendo. Em determinado momento, tentando entender de onde vinha aquele barulho, ele olhou ao longe e percebeu algo que fez seu estômago revirar. Uma árvore caída no meio da mata, e ao redor dela, algo parecia estar se movendo. Foi nesse momento que ele começou a sentir que alguma coisa não estava certa ali. Decidindo que era melhor não continuar sozinho, Frank resolveu ir até o ponto onde Donald estava posicionado. A ideia era simples: se reencontrar antes de anoitecer. Então ele subiu no ATV e seguiu pela trilha em direção ao amigo. Mas quando finalmente chegou ao local, o lugar estava vazio. Donald simplesmente não estava mais lá. E o pior, os mesmos sons estranhos que Frank tinha ouvido antes agora ecoavam pela floresta, ainda mais perto do que antes. Dawn? Dawn? Shit, man. Just heard something again. Enquanto Frank tentava entender o que estava acontecendo, os barulhos na floresta ficaram ainda mais intensos. Os galhos continuavam estalando, mas agora havia outro som misturado ali, algo mais grave, mais pesado, algo que definitivamente não parecia natural. Naquele momento, Frank chegou a pensar que talvez alguém estivesse tentando assustá-lo. Uma brincadeira de mau gosto, talvez, mas quanto mais o tempo passava, mais a sensação de perigo aumentava. Então ele decidiu voltar rapidamente para o ATV. A ideia era simples: sair dali e procurar Donald em outro ponto. Hey! Is that you? Só que quando ele tentou ligar o veículo, o motor simplesmente não funcionou. Nada. Nem sinal de que iria ligar. Sozinho no meio da floresta, sem transporte e com aqueles sons cada vez mais próximos, Frank não teve escolha. Ele teria que continuar a pé.
Enquanto caminhava pela mata, tentando encontrar alguma trilha segura, a sensação era clara. Algo estava seguindo ele. Em determinado momento, Frank viu um movimento entre as árvores. Foi rápido, mas suficiente para fazer o coração disparar. Ele percebeu que não estava sozinho na floresta. Se era um animal ou algo completamente diferente, ele não conseguiu dizer. Out of here. Continuando pela mata, Frank acabou encontrando pegadas grandes de animal no chão, mas ele nem parou para analisá-las direito. Os sons estavam ficando cada vez mais próximos. Era como se aquilo estivesse se aproximando rapidamente. Frank tentou acelerar o passo, tentando colocar distância entre ele e o que quer que estivesse atrás dele. Mas logo ficou claro que aquilo não estava ficando para trás. Na verdade, parecia estar acompanhando cada movimento dele. Quando percebeu que fugir não estava funcionando, Frank tomou uma decisão. Ele parou, levantou a arma, e quando viu uma silhueta se aproximando rapidamente pela mata, ele atirou. It's stalking me, whatever it is. Mas o disparo errou o alvo, e naquele momento ele teve certeza de uma coisa, seja lá o que fosse aquilo, estava caçando ele. Enquanto tentava escapar pela floresta, Frank acabou se deparando com algo que deixou a situação ainda mais estranha. Entre as árvores, ele encontrou uma estrutura feita com galhos e troncos, montada de uma forma que claramente não parecia natural. Aquilo lembrava algum tipo de construção improvisada, e o mais estranho é que ele já tinha visto formações parecidas mais cedo, perto da área do rio. Mas aquilo não era tudo. Perto dessa estrutura maior, havia outras menores, também feitas com galhos. Algumas delas tinham algo ainda mais perturbador, restos de animais, ossos. Não muito longe dali, Frank percebeu algo que parecia ainda mais inquietante. Uma formação que lembrava um tipo de altar improvisado. Aquilo não parecia coisa de caçador, nem de campistas. Era como se alguém, ou alguma coisa, tivesse montado aquilo ali por algum motivo desconhecido. Naquele momento, Frank já não estava mais tentando entender o que estava acontecendo. Ele só queria sair dali o mais rápido possível. Então começou a procurar desesperadamente por alguma trilha que levasse de volta ao caminho principal. Depois de caminhar por um tempo, que provavelmente pareceu uma eternidade, ele finalmente reconheceu a área. Era o mesmo vale onde ele e Donald tinham começado a caçada naquele dia. Mas quando chegou lá, ele encontrou algo que nunca esperava ver. Donald, ou melhor, o que restava dele. Dois amigos tinham entrado juntos naquelas montanhas, mas naquela noite, apenas um voltaria. Donald desapareceu naquele dia e nunca mais foi visto novamente. Na descrição do vídeo publicado online,
Frank afirma que conseguiu sobreviver e escapar da floresta naquela noite. Mas seu amigo de longa data, parceiro de caça e companheiro de aventuras, não teve a mesma sorte. Eu tentei procurar mais informações em fontes oficiais e registros públicos sobre o que teria acontecido com Donald depois desse episódio na floresta, mas não encontrei nenhuma confirmação ou registro claro do caso. Claro, isso não significa necessariamente que a história seja falsa. Muitas vezes, situações assim simplesmente não chegam a ser registradas oficialmente ou divulgadas na mídia. Ainda assim, isso deixa uma pergunta em aberto. O que realmente aconteceu naquela floresta naquela noite? 4. As pedras na escuridão. O criador do canal Novice Wild Camper costuma registrar suas experiências de acampamento selvagem em áreas isoladas. Para ele, acampar não é apenas um hobby, é uma forma de se desconectar da rotina, ficar em silêncio e aproveitar a natureza longe da cidade. Normalmente os vídeos dele são tranquilos, paisagens bonitas, montagem da rede, fogueira, aquele clima típico de quem busca paz no meio da mata. Mas em 24 de outubro de 2023, durante uma dessas noites de acampamento, algo completamente inesperado aconteceu. This is quite a nice open space up here. Could be a good spot for a hammock. Well, I think I found my spot. I'm gonna hang up between these two trees here. Looks as good a spot as any. There are a couple of houses, only about 300 yards away, which I don't think own this woodland because it's got open access from the side roads. There's no signage up. So, fingers crossed we'll be alright. Enquanto se preparava para a noite, ele começou a ouvir alguns sons estranhos vindos da floresta. No começo ele tentou ignorar. Afinal, florestas fazem barulho à noite. Galhos quebrando, animais se movendo, nada fora do comum. Mas havia algo diferente. Right, so I'm keeping my voice low because I'm sure there's some people around here keeping some weird noises and not just crunches and cracks, but weird vocal noises as well. Anyway. Mesmo assim, ele tentou se convencer de que provavelmente era apenas algum animal noturno. Horas depois, por volta das 3 da manhã, a situação ficou muito mais estranha. But some crashing around that got nearer and nearer and nearer to my hammock. And every time I moved or got out to check, it stopped but didn't run away. So I'd expect if there was a deer or something, I'd hear it. Barulhos de galhos quebrando começaram a se aproximar lentamente da rede onde ele estava deitado, cada vez mais perto. E então veio o primeiro impacto. A massive thud hits the ground and bounces. And I jumped up, unzipped it, put my torch on, and there's a rock on the floor that wasn't there when I went to bed. And I lay back down, and I'm just laying there listening. Then another one. And then another one. This went on 3 or 4 times at least. Nesse ponto, ele começou a acreditar que aquilo não era acidente. Parecia que alguém, ou alguma coisa, estava jogando pedras na direção dele. I don't like it here. I'm getting packed up. Stuff the bacon walls. Sem esperar para descobrir o que estava acontecendo, ele tomou uma decisão imediata. Começou a desmontar o acampamento o mais rápido possível. Recolheu o que conseguiu e saiu da floresta no meio da madrugada. Até hoje ele não sabe dizer o que realmente estava ali naquela noite. Poderia ser um animal territorial, alguém tentando assustá-lo, ou algo completamente diferente. Mas uma coisa é certa, às 3 da manhã, no meio de uma floresta isolada, ter pedras sendo jogadas na sua direção definitivamente não é uma boa sensação. 3. Os gritos na floresta. O canal do YouTube Gary Reed's Unfrequented World parece, à primeira vista, apenas mais um canal comum sobre natureza. Gary costuma gravar caminhadas pela floresta, explorar trilhas, fazer fotografia da natureza e até usar detector de metais em algumas expedições.
Muitas vezes ele também aparece acompanhado da família enquanto explora sua grande propriedade localizada na região selvagem do norte de Ontário, no Canadá. Mas em meio a esses vídeos tranquilos, algo começou a acontecer que mudou completamente o clima do canal. Gary começou a registrar gritos estranhos vindos da floresta, sons que ele mesmo disse nunca ter ouvido antes. Gary nasceu na pequena cidade de Redbridge, em Ontário, e passou praticamente a vida inteira cercado por florestas. Além disso, ele tem formação em ciências ambientais, o que significa que conhece muito bem os animais e os sons típicos daquela região. Justamente por isso, quando ele diz que ouviu algo que não consegue explicar, muita gente leva o relato a sério. Segundo Gary, o som parecia começar como um lamento longo, que aos poucos aumentava de intensidade até virar algo parecido com um rugido crescente. O mais estranho é que o som parecia se mover pela floresta, como se estivesse passando de um lado para o outro do acampamento. E então, de repente, silêncio total. No dia 30 de abril de 2020, Gary ouviu aquele som novamente. Dessa vez ele estava com a câmera em mãos. Enquanto gravava, era possível ouvir o grito ecoando pela mata. That sucks. Can you hear screaming? Era um som quase humano, mas ao mesmo tempo, algo nele parecia distorcido e anormal. Gosh, this thing is still going on over here. Intrigado, Gary decidiu caminhar com cuidado na direção de onde o som parecia vir. Foi então que ele começou a notar sinais estranhos na floresta. Algumas árvores estavam quebradas. Outras pareciam ter sido empurradas na mesma direção, como se algo grande tivesse passado por ali com força. There's one there. Entre os galhos, ele encontrou algo ainda mais estranho. Um conjunto de ramos fortemente torcidos, como se tivessem sido dobrados com uma força incomum. Quanto mais ele avançava, mais sinais de destruição apareciam, como se algo grande e pesado tivesse atravessado aquela parte da floresta recentemente. E então veio outra descoberta: pegadas, grandes pegadas no chão. Gary observou que elas não pareciam marcas de botas. Elas tinham formato diferente. Em algumas delas era possível até perceber algo que lembrava dedos. Quando ele decidiu medir as marcas, percebeu que elas eram bem maiores do que um pé humano comum. Mesmo assim, Gary também considera que pode haver uma explicação natural. Ele comentou que havia chovido no dia anterior e a água poderia ter distorcido a neve ou o solo, fazendo as pegadas parecerem maiores do que realmente eram. Mas ainda assim, aquilo não explicava os gritos estranhos. Depois desses acontecimentos, Gary decidiu tentar descobrir o que realmente estava passando por aquela área da floresta. Então, ele fez algo simples, mas eficaz. Instalou câmeras de trilha em vários pontos da mata. A ideia era registrar qualquer movimento durante a noite, algum animal grande, ou talvez qualquer coisa que pudesse explicar os sons estranhos. Com o passar das semanas, as câmeras começaram a registrar algumas imagens interessantes. Mas um dos registros mais intrigantes foi capturado no dia 3 de março. Mas o que aconteceu no dia seguinte deixou a situação ainda mais estranha. Quando Gary voltou ao mesmo lugar acompanhado do cachorro, o cão começa a agir de forma estranha. He's never done that before. What? What? Okay, that's really weird. I don't know what's
going on here? He has never done that before. I don't see anything. It's almost like he's afraid. He's backing up. Go on, Gage. Go get it. Go get it. Go get it. No vídeo, assim que eles chegaram perto da região onde os sons tinham sido ouvidos, o comportamento do cachorro mudou completamente. Gary tentou incentivar o animal a avançar pela trilha, até dizendo para ele ir na frente e verificar o que havia ali. Mas o cachorro simplesmente se recusava a ir. Ele ficava parado, olhando para a mata, claramente desconfortável, como se estivesse percebendo algo ameaçador mais à frente. Em vez de correr ou explorar, como normalmente faria, o animal permaneceu hesitante, evitando seguir pela trilha. E para quem já teve cachorro sabe, quando um animal que conhece bem a floresta de repente se recusa a avançar, geralmente é porque ele está sentindo algo que nós não conseguimos perceber. Enquanto caminhavam pela área, Gary também percebeu que os sinais de destruição nas árvores continuavam. Alguns troncos estavam dobrados ou quebrados, outros pareciam ter sido puxados para baixo com muita força. Em um caso específico, um galho parecia ter sido torcido e recolocado no lugar, algo que dificilmente aconteceria de forma natural. Até mesmo uma árvore aparentemente saudável havia sido partida ao meio. Claro, fenômenos naturais como raios poderiam explicar alguns desses danos, mas o padrão de destruição aparecia com frequência demais para ser facilmente ignorado, seja lá o que for capaz de quebrar árvores dessa forma e produzir aqueles gritos estranhos. Definitivamente não seria algo que alguém gostaria de encontrar sozinho no meio da floresta. E o mais impressionante é que tudo isso não aconteceu em apenas um dia. O canal de Gary possui mais de 1 ano de gravações, documentando diferentes sinais, sons e possíveis evidências relacionadas à misteriosa presença naquelas matas. Talvez exista uma explicação completamente natural para tudo isso. Animais podem fazer sons muito estranhos na floresta, e pegadas ou árvores quebradas nem sempre significam algo fora do comum, mas ao mesmo tempo, Gary conhece aquela região a vida inteira. Ele entende os sons da mata melhor do que a maioria das pessoas. Então, quando alguém com essa experiência diz que ouviu algo que nunca conseguiu identificar, isso faz eu me perguntar, o que realmente está vivendo naquela floresta? 2. O instinto que salvou uma vida. Esse vídeo inquietante foi publicado no TikTok por uma mulher chamada Tasha. Nele, ela conta como seu cachorro, Bella, pode ter evitado que algo muito pior acontecesse durante um passeio perto de um rio, em uma área de mata na cidade de Mount Pleasant, em Michigan. No início do vídeo, tudo parece completamente tranquilo. Tasha está sentada perto da água, relaxando enquanto Bella permanece ao lado dela. Mas essa tranquilidade dura pouco. De repente, algo inesperado acontece. What are you doing? You can't get out here, sir. No! Don't! They'll come! They'll come! What are you doing? Um homem surge do próprio rio. Ele começa a caminhar na direção delas, saindo da água e avançando pela margem. Foi nesse momento que Bella reagiu imediatamente, como se tivesse percebido que algo não estava certo. O cachorro começou a latir de forma agressiva e se colocou diretamente entre Tasha e o estranho, bloqueando o caminho dele. Tasha, visivelmente confusa com a situação, começa a questionar o homem. Ela diz que ele não pode simplesmente sair do rio e entrar ali. Mas o comportamento do homem começa a ficar ainda mais estranho. Em vez de ir embora, ele permanece ali. Em determinado momento, ele chega a se agachar, quase como se estivesse tentando se esconder. E quando fala, as frases saem confusas, arrastadas, quase incoerentes. Enquanto isso,
Bella continua latindo sem parar, mantendo o homem afastado. Percebendo que a situação estava ficando cada vez mais estranha, Tasha começa a gravar tudo e tenta pedir ajuda. You're not taking my tube, boy. I'm recording. It is. I seen all of you. I got all of you on camera. I'm with them, right? Then go get with them. Mais tarde, quando Tasha revisou a gravação com mais calma, ela percebeu algo curioso. Bella começou a choramingar e ficar inquieta alguns minutos antes do homem aparecer, quase como se tivesse sentido a presença dele antes mesmo de ele sair da água. O vídeo rapidamente recebeu centenas de comentários. Muitas pessoas elogiaram o instinto do cachorro. Um comentário dizia algo mais ou menos assim: imagina se ela estivesse ali sozinha, sem o cachorro. Ainda bem que a Bella estava lá. Esse cachorro merece um bife. Mais tarde, Tasha contou que descobriu algo ainda mais preocupante. O homem que apareceu no vídeo já era conhecido na região. Ele tinha histórico de furtos na área de Mount Pleasant. Felizmente, graças à reação rápida de Bella, a situação não escalou para algo pior, e Tasha conseguiu sair dali sem se machucar. Como em muitos outros casos que já mostrei aqui no canal, uma coisa é certa: os cães têm um instinto incrível para perceber quando algo não está certo. E nesse caso, Bella não pensou duas vezes antes de proteger sua dona. 1. As luzes na floresta. Sophie é uma campista da Dinamarca que costuma documentar suas viagens sozinha pela natureza em seu canal. Os vídeos dela geralmente mostram trilhas, florestas silenciosas e noites passadas ao ar livre. Grande parte do conteúdo gira em torno de um desafio pessoal: provar para si mesma que consegue lidar com a experiência de acampar completamente sozinha. Mas em um dos vídeos, esse desafio acabou sendo levado um pouco mais longe do que ela esperava. Today my plan is to stay here in this wood shelter. We have quite a lot of these permanent wood shelters all around Denmark, and they have become very popular to camp in because you don't need to bring a tent, you just need to bring a sleeping pad and a sleeping bag, and then you have this lovely campsite where you can spend the night. O local escolhido por ela tinha um detalhe curioso: a floresta ficava relativamente perto do principal aeroporto de Copenhague. Então, a cada poucos minutos, um avião passava sobrevoando a região, quebrando o silêncio da mata. Mesmo assim, ainda era um lugar cercado por árvores e natureza. E era exatamente isso que ela procurava. Depois de chegar ao abrigo, Sophie começou sua rotina de acampamento. Recolheu lenha, acendeu uma fogueira e preparou um jantar simples, algo bem tradicional entre campistas escandinavos: salsichas assadas no fogo com massa de pão enrolada em um graveto. Enquanto ela cozinhava, o sol começava a desaparecer no horizonte. A floresta escurecia lentamente e o clima do lugar começava a mudar. Dog number 2. This ended up being quite a late dinner, but it was very good. 2 hot dogs. Now I'm full. Oh, I actually could have eaten one more, but 2 was enough. Durante o vídeo, algo curioso acontece. Enquanto Sophie está jantando, pequenas luzes aparecem ao fundo na floresta, distantes, silenciosas, fora de lugar. Essas luzes aparecem rapidamente, depois desaparecem. Mais tarde surgem novamente, e depois uma terceira vez. O mais estranho é que Sophie nunca comenta sobre elas no vídeo. Ela simplesmente continua conversando normalmente com a câmera. And now the forest is starting to make a lot of sounds. I don't know what it is. As soon as it gets dark, all sounds just
becomes a little bit scary. I have no idea if you can hear this on the camera, but there are these big, like, branches snapping or breaking in that direction. And now there's an airplane, so you probably can't hear it. But I'm just, I get a tiny bit scared whenever I hear that sound. But it's probably just a deer or something. I actually did see a deer on my way here when I was biking. It was laying just beside the path, and I scared it biking, so it jumped off and ran. Now I can hear some people talking in that direction. And a lot of people are using this forest area. And most people are nice. So I don't think there's anything to be worried about. Even though my brain can run off. And now my flashlight is flickering as if the battery is low. Mas conforme a noite fica mais escura, o clima fica mais tenso. A lanterna dela começa a piscar, como se a bateria estivesse acabando, e os sons da floresta parecem cada vez mais próximos. Mesmo assim, ela decide permanecer ali. Sophie arruma o saco de dormir de forma estratégica, deixando a abertura voltada para fora do abrigo. Assim, se algo se aproximasse durante a noite, ela conseguiria ver. No final, ela consegue passar a noite inteira ali. Na manhã seguinte, ela grava dizendo que conseguiu cumprir o desafio. Passar uma noite inteira sozinha naquele abrigo na floresta e ainda conseguir ir trabalhar normalmente no dia seguinte. Mas uma pergunta ainda fica no ar. Aquelas luzes estranhas que apareceram várias vezes na gravação. Sophie nunca comentou sobre elas, nunca explicou o que poderiam ser. E até hoje, muita gente que assistiu ao vídeo continua se perguntando: o que exatamente estava se movendo naquela floresta enquanto ela filmava? Agora eu quero saber a sua opinião. Qual desses casos você achou mais assustador? Conta aqui nos comentários. E se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de se inscrever no canal, porque sempre tem novos vídeos perturbadores aparecendo por aqui. Nos vemos no próximo vídeo.